Agora nós vamos falar do não mais importante, os peixes. Peixes, poxa, peixes são importantes, são importantes. É a vida do aquário. Então, aí tem no esquema dos peixes para o aquário marinho, tem várias dicas que a gente pode dar, né? Por exemplo, assim, eu estou vendo aqui, num tópico que eu pus aqui, quais são os indicados para ficar junto com os corais. Porque tem peixe que come coral, né? Se você for criar coral, você tem que ter uns peixes que não agridam o coral, né? Compatíveis, exato. Isso, são peixes que não vão... Às vezes o peixe, ele tem o gobiodon, que é um peixe que só fica em cima da acrópora. Às vezes ele nem come, mas ele atrapalha também. Você tem os borboletas, que daí sim comem, os anjos que comem, mas dentro dos anjos você tem anjos que não comem. Sim. Então, a melhor forma é sempre perguntar para o seu lojista, para um profissional, então, qual que seria a melhor. Eu vou entrar naquela velha história que eu sempre falo, porque acho que eu estou vidado, eu não tenho ainda, mas eu sempre falo dos peixinhos palhaços. Eu sempre falo. Todo vídeo que eu tenho, acho que os caras que vê o vídeo falam, não acredito, eu falo de novo do peixe palhaço. Eu já estou com palhaçofobia. Todo mundo chega aqui pedindo palhaço? Eu já estou Porque quando eu olho o aquário, eu quero novidade, eu quero coisas que os outros não têm, eu quero buscar fazer uma coisa diferente, entendeu? É que no meu caso, por exemplo, eu sou iniciante, não tem nem o aquário. Não, você ainda não passou por essa fase. Não passei por nada disso, só que assim, normal. Quando você cria os ciclídeos também, são esses daqui, né, que estão aqui no aquário, né? Não, os ciclídeos são aqueles ali, ó, que estão naquele outro aquário. Então. Depois a gente mostra. Exato. Esses daqui são... Esses são acanturos, são gobes, baslets, ó, pra você ver como eu sou fora do normal, eu achei que os peixes que estavam aqui eram ciclídeos. Não, o ciclídeo é de água doce. É de água doce? De água doce. Eu tô sabendo bem, né? Ó. Tem problema, vamos ensinando. E esse aqui, ó. Esse é um acanturo, ele tomou uma rabada de um outro acanturo. Pô, bonito, hein, peixe, meu. Mas daí tem uns peixes bonitos pra caramba aqui. A gente se esforça. Tá, então assim, para aquário marinho, se eu chegar para você e falar assim, ô Ricardo, vamos dar uma variada, vai. Em vez de a gente ficar só naquele... Vamos buscar outros peixes. Eu acho muito legal. Porque, assim, tem o valor dos peixes, né, também, né? Que influi, sim, né? Lógico. Mas você tem peixe que é pouco vendido ou pouco colocado em aquários que são baratos. Então, não é esse o grande lance. O grande lance, a gente tem que saber qual é a agressividade, porque o peixe barato, ele é agressivo. Sim. Ou ele é encontrado em demasia no mar, né? Então consegue pegar fácil, você tem a oferta muito grande, ou ele é muito agressivo, ou ele é pouco colorido, pouco atraente. Então, se o peixe é barato, alguma coisa tem. E se o peixe é caro, alguma coisa tem também. Quando você está montando um aquário, você vai sempre analisar o tamanho do seu aquário. Então, o peixe que vai estar compatível ao tamanho do seu aquário, né? Então, eu tenho um nano, eu tenho um pico, eu tenho um aquário pequeno, eu vou colocar gobes, peixes que são pequenos. Eu não vou colocar peixe, eu vi lá na loja, tá desse tamanho. Tá, mas um desse tamanho pode ficar desse, entendeu? Isso, então, é que vai entrar no que eu vou te perguntar agora. Porque também tem aquele esquema do tamanho do aquário. Cada peixe no seu lugar, né? Cada peixe de acordo com sua necessidade. Então, aí no caso, para ilustrar, um aquário de 200 litros tem um peixe específico que vai se dar bem lá, né? Tem vários, inúmeros. E não é bom também ficar lotando aquário de peixe. Não, porque dificulta, né? A gente tem que buscar um ambiente fácil. Imagina que um aquário marinho não é uma coisa fácil. Sim. E se a gente extrapola, aí ele se torna impossível. Então é uma coisa que a gente não pode fazer. A gente tem que sempre estar sabendo quantidades, né? O que a gente está fazendo para que a gente consiga chegar no sucesso. Se não fizer, o sucesso não vai ser encontrado. Porque além dos peixes, a gente não pode esquecer que o aquário vai ter no marinho, né? Se você quiser um marinho completo, vai ter os corais, a turminha na limpeza, invertebrados, né? Vai ter o espaço, o coral ele pega um espaço legal no aquário, né? Dependendo do layout que você fizer também. Sim, né? Mas ele não tem muita geração de nutrientes, né? Você só vai alimentar o coral se você tem pouco peixe. Entendi. Então, se você tiver um aquário balanceadinho, legalzinho, você não precisa alimentar numa configuração que você faz o aquário, você não precisa alimentar o coral.
Não, não precisa. Não, né? Se você tiver o peixe, as fezes do peixe, o peixe é um baita de um alimento para os corais. Ah, entendi. Tá. Deixa eu ver mais. Então, como escolher os peixes, né, já falou, né? Vai depender do tamanho do aquário que você tiver, do que você tiver dentro do aquário também, né? Que as pessoas tem aquela história do fish one, né? Que a galera não gosta de coral. Sim, eles só quer peixe. Mas exato. também não é porque o fish one é um fish one que você vai lá e lotar de peixe no aquário também. Não pode, a quantidade pode virar contra você, entendeu? Isso. Tem que escolher bem. Né? Aquela coisa, não, vou colocar isso aqui para testar, vou colocar uma donzela para testar a água. Isso para mim é um erro enorme, porque a gente tem testes que a gente consegue fazer, e se a gente respeitar certos times, né, certos tempos que o aquário pede, a gente vai colocar o peixe já de forma correta. Porque a gente, quando está começando o aquário, fica empolgado, né? Fala, agora o aquário está pronto, agora eu quero botar um monte de peixe para ficar legal. Por isso que a paciência é um dos fatores principais. Porque assim, o peixe, dependendo eu no aquário de 200 litros, quantos peixes você indica mais ou menos para ter no aquário? Não tem isso, porque é o bom senso. Eu indico que todos tenham um bom senso. Né? Bota 1, 2, vê como é que eles estão, vê se tem espaço, pensa que eles vão crescer ainda. Então a gente tem que respeitar a natureza. Então é o bom senso. Esse aquário, quantos litros tem esse aqui? 1.500. 1.500, quantos peixes tem aqui? Deve ter uns, eu nem conto, mas deve ter uns 12 peixes por aí. 1.500 litros seu aquário, entendeu? Aí você vai botar uns 20 peixes aqui. Mas cabe mais peixe aqui. Aqui eu tenho um sistema de filtragem muito bom. Eu tô falando no meu caso, aqui no 200 litros, que eu encanei com 200 litros, depois que eu vi aqui, eu vou mostrar. É um bom tamanho. Eu falei para ele no começo, né, dos primeiros vídeos, 100 litros, mas quando eu vi os 100 litros, vi dos 200, eu falei, não. 200. Daqui a pouco eu vou mostrar um de 300, a gente vai mudar isso. É bom, até lá, quem sabe, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu já falei. Rações dos peixes. Sim. Tem vários tipos de rações, né? Tem vários tipos de rações. Aí tem aquela história do granulado, flakes, chips. Você tem vários tipos de ração. E cada um é de acordo com a forma que o peixe come. Tem peixe que gosta de comer no fundo, tem peixe que gosta de comer na superfície. Às vezes a boquinha dele é voltada para cima, entende? Já sabe que ele pega mais em cima, às vezes a boquinha dele é voltada para baixo. Eu vi muito caso assim, de gente falando para não deixar o peixe, não sei se são todos, tá? Eu vi, era mais do cara tá falando para mim era dos quingos no água doce, para não deixar ele comer na superfície, porque ele pode engolir ar, né? No caso do quingo, ele tem... Ele pega... Não, mas não é por causa disso. Não? O lance do quingo começar a boiar, isso aí é um problema ou de bexiga, não é. É um problema de bexiga natatória ou até mesmo um problema de gases. Que ele está comendo uma ração que não é o ideal para ele, e ele cria flatulência e acaba tendo esse tipo de problema. E esse negócio do peixe comer na superfície? Não tem problema nenhum. Não, problema nenhum. Já ouvi muita gente falar isso. Não pode deixar o peixe comer na superfície, que ele engole o ar. Não existe. Aí ele fica ruim, pode até perder o peixe por causa disso. Não existe. Tá. Então a ração. E aí a ração, você tem o peixe algueiro, você tem o que come algas, o onívoro, que ele come tanto proteína animal como vegetal, e tem os carnívoros que comem mais proteína animal. Então você vai sempre. Mas isso não quer dizer que um peixe carnívoro não pode comer um pouquinho de alga, ele vai comer, às vezes você joga nori, até o Cooper Band pega um nori, entendeu? Então você pode deixar eles comerem. Tá. A ração, por exemplo, que vai depender, de novo, do tipo do aquário que você montar, o tipo dos peixes que você vai colocar, e tem aquela ração lá que eu já vi, que é a ração universal, que serve para todos os peixes. Sim. Mais ou menos. Só salientando, você vai ter um peixe, você pode dar outros tipos de rações, mas imagina que se eu pegar um tangue, que é um animal algueiro, e só dá proteína animal, ele pode vir a sucumbir. Quer dizer, ele vai ter problemas. Com certeza. Caramba. Entendeu? Então são coisas que a gente... então nada como ter um especialista do seu lado para ir e perguntar para o especialista, porque às vezes a gente fica com vergonha e tal. Não, tem que perguntar. Tem que perguntar mesmo, sem medo. Entendeu? E a última coisa assim dos peixes, para encerrar os peixes,
Quando colocar eles no aquário, já está lá tudo prontinho, aí tem um tempo certo para você colocar eles, né? Não, não tem Não tempo. Não. Tem... Eu acho que tem. eu não vou medir, vamos fazer uma ciclagem de 10 dias, 20 dias, 100 dias. Isso para mim é uma forma de você medir meio que errado. A gente usa muito, mas eu acho meio errado. Eu acho que o aquário está pronto para você introduzir quando você está com seus nutrientes baixos. Isso aí. Então, você vai fazendo o teste e quando a amônia subiu, abaixou, daí começa o nitrito subir, ele abaixou e sobrou nitrato, eu faço uma bela de uma troca para baixar esses níveis de nitrato, né, e checo o fosfato, né, já boto um removedor, caso ele já esteja ficando acima do ideal, e aí já é a hora de colocar o peixe. E, logicamente, você tem que escolher o peixe certo para isso. Tá. Eu não gosto de colocar canturos, sangues, eu não gosto porque eles são muito suscetíveis a ictioparasitas. Tá. Então, se a gente faz isso logo no início, o aquário ainda não está maturado, novinho, né? É novinho, a probabilidade de dar ictio é muito grande. Ah, entendi. Então, eu não arrisco com um peixe que tem a probabilidade de dar ictio. Tá, então tem outra história aí que você tem que, além de quando for colocar o peixe, tem um tipo certo de peixe para ir primeiro. Eu acredito que sim. Tá. Entendeu? Eu gosto de colocar gobs, antias, races, que são animais que têm uma facilidade mais para ter problemas de bactéria, entendeu? Que não é o caso no início do aquário. Ele não não é mais fácil o peixe pegar bactéria no início do aquário. E então eu introduzo eles primeiro. Tá bom. E do peixe, pô, o peixe eu acho que é Gobs é muito fácil. Então você começa a colocar, e sempre gradativo, né? Vou colocar alguns, daí você curte aqueles, né? Porque a gente vai ter que curtir esses peixes. A gente vai colocando, né? Daí a gente vai dar o alimento. Eu vou estar medindo amônia, nitrato e fosfato e ver se esses peixes tá tudo certo, se não estou subindo muito nutriente. Não estou subindo, ficou legal, estou aí há 2 semanas que estão os peixes, não tive alteração nisso, aí eu posso colocar outro peixe. Entendi. E assim gradativamente, vou colocando ele de acordo com o andamento dos meus testes. Então, e assim, no caso, quando o Ricardo estava falando aqui já começou a me dar um desespero, né? E vocês devem estar também, porque assim, mas relaxa, porque quando você comprar um aquário, você vai ter a consultoria O certo é o certo, né? Aí você vai falando com ele, vai te ensinando. Porque já me deu desespero. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu recomendo a todos seguir as regrinhas, porque quando a gente não segue, logicamente o aquarista ele tem muito buscar o inacessível, né? Não, eu vou fazer uma coisa diferente. Mas, o aquarismo já existe há muito tempo, a gente já sabe. Se a gente for buscar coisas diferentes, a gente matar um animal, isso não tem preço, né? Isso é uma sacanagem, então a gente não pode cometer riscos, a gente não pode simplesmente ir lá, não, vou tentar, e contra vida, as regras que a gente já sabe. Aliás, você está tratando do minimundo, que eu sempre falo que é um minimundo que você tem aqui, cara. É um monte de vida aqui. Exato. Você tem que curtir mesmo e não assassinar os peixes. Exato. Nem os corais, porque nesse caso é uma vida também. Eu quero chegar no final da minha vida, quando eu morrer, chegar no portãozão lá, o cara fala, não, pode entrar, que tá tudo certo. Você se esforçou, fez tudo de bom, né? A gente cuidou, logicamente eu tenho perdas de peixe, mas eu sempre vou fazer o máximo, né? O máximo. Sim. O máximo do máximo. Pessoal, vocês que estão vendo o vídeo aí, dá uma curtida, siga lá a Fishland lá no YouTube, tem o site também, eu estou colocando o site e Ótimo. E o YouTube de vocês lá na descrição dos vídeos. E o Akatube, né, meu? Dá uma, né? Curtida nos dois lá, ó. É bom, é pra importante. Dar uma força pra gente, beleza? E o sininho, né? O sininho pra... né? Tá uma série rolando aí. Isso aí. O Ricardo vai vir logo outra na sequência, que é do Água Doce. Beleza? Boa. Isso aí. A gente já volta. Agora a gente vai falar... vou fazer um outro vídeo. Eu vou falar com o Ricardo primeiro, mas depois vocês vão saber. Vamos lá.